raramente a certeza da incerteza, onde mais perguntas serão feitas do que respostas dadas. Quem sou, quem estou? É curioso este ser ou estar na língua portuguesa como sinónimos, mas eu distingo. Eu sou Elizabeth, cidadã portuguesa, já com bastantes quilómetros percorridos, mas sempre curiosa por aprender, como dizia Samuel Beckett, por fazer novos erros. Sou por isso alguém que se sabe de imperfeições, resiliente, determinada e que ama de paixão a dança. É um lugar comum, pensarão, mas asseguro-vos, nada banal. Sou ainda alguém que pensou como podia tentar contaminar outros pela dança e através da dança, pela sua praxis artística, mas também pela reflexão, estudo e pesquisa. E encontrou nos seus alunos esse desígnio para algo que as palavras não chegam, mas a emoção transborda. E assim estou professora no ensino superior universitário, mais concretamente na licenciatura de Dança da Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, e também investigadora integrada do Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música em Dança, Polo FMH, e membro do Centro de Artes Performativas da Faculdade de Motricidade Humana. E isto porque qualquer estou implica não só um onde, um lugar, mas também algo circunstancial, a prazo. Por isso distingo o ser de estar. Quanto ao título da minha intervenção, além do inicialmente proposto, ousei adicionar um subtítulo, isto é, que danças por vir ou o elogio do paradoxo. Acrescentei, pelas razões ou contradições que durante a minha intervenção irão sendo sublinhadas. Permitam-me perpetuar algumas das questões que tive a oportunidade de formular no artigo intitulado Convidei o Pensamento para Dançar, escrito o ano passado para a revista de pós-graduação em Dança, Arte e Estética na Educação, Pesquisa e Processos. E por que o trago para aqui? Porque contém inquietações que se mantêm atuais e que penso bem pertinentes. Por outro lado, o passado recente e ainda momento presente implicam este repensar de um futuro insondável em que uns referem ansiar um novo normal, expressão com a qual discordo plenamente, porque penso que terá de ser algo dinâmico, em contínua adaptação, não estável, mas transformador, muito menos habitual, comum ou rotineiro que a expressão normal encerra. E temos compulsivamente e sem opção de seguir o que disse Fernando Teixeira de Andrade quando afirmou: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. Mas vamos por partes. Que inquietações iniciais pretende então destacar? A relação entre a pesquisa artística e a pesquisa ou a investigação académica, a miúdo e erradamente, permitam-me dizer, que são colocadas em confronto ou oposição. Refletindo sobre o conflito teoria-prática na pesquisa artística, Borgdorf, em 2017, apresenta 4 perspectivas típicas ideais de relação que não mutuamente exclusivas e que nomeia como perspectiva instrumental, interpretativa, performática e imanente, fundindo estas duas últimas perspectivas, a performática e a imanente, no seu livro, no capítulo final do seu livro. Assim, a perspectiva instrumental destaca a simbiose de um corpo de conhecimentos técnico ou profissional ou instrumental específico ao serviço da prática artística de natureza exploratória ou aplicada, fornecendo a teoria, as ferramentas e os procedimentos de referência. A outra, a perspectiva interpretativa, mais académica, acentua o seu caráter reflexivo, contribuindo para a compreensão tanto das práticas como dos produtos artísticos. Sabemos que o conflito existente entre teoria e prática é ancestral e acentua a distância que a miúdo se lhes reconhece, mas em rigor é inegável uma interação inevitável. Finalmente, neste conflito entre teoria e prática, destaca-se a perspectiva imanente que sublinha que
todas as práticas incorporam conceitos, teorias e entendimentos, o que me parece de elevado interesse. No início, a investigação foi considerada como uma atividade neutra, desligada da sociedade e sem ter qualquer influência ou ligação, tanto nos processos como nos resultados obtidos, situação que a partir de meados do século passado começou a mudar. E esse paradigma, inicialmente da investigação baseada na prática, facultou distintas perspectivas e abordagens pelos métodos e instrumentos aplicados, os quais permitiram dar respostas a questões que a investigação tradicional não acedia de forma plena. Por outro lado, o seu caráter participante facultava essa investigação à ação tão presentemente disseminada em contexto educativo. Mas foi o campo artístico que dele se foi apoderando e desenvolvendo essencialmente nas últimas 2 décadas. Assim, a investigação em contexto artístico pode ser definida como um esforço para ampliar, para além dos constrangimentos da comunicação discursiva, para permitir expressar significados que de outra forma não podiam ser descritos ou nomeados. Esta questão distancia-se das atividades de pesquisa ou investigação em que as artes são utilizadas para dar resposta a questões tradicionais no âmbito da investigação, como sublinhou McNiff. Mas se os métodos utilizados, porque inovadores e criativos, se tornam extremamente apelativos para o investigador no contexto artístico, facilmente colidem com as convenções instituídas no meio académico do que define uma investigação científica. Neste caso, e segundo a academia no sentido de universidade, tem dúbia validade no tipo de conhecimento alcançado pela ausência de robustez e de objetividade, que são críticas que vulgarmente lhe são apontadas, como ilustra Foster, quando diz que avaliar o conhecimento que é constituído através das Arts-Based Methods implica distintas abordagens dos conceitos positivistas de validade e de fidelidade. Questões como a criação colaborativa do conhecimento, o papel do corpo, da experiência incorporada são, muitas vezes, um desafio, uma mais-valia ignorada e mesmo rejeitada na dominante cultural ocidental. O significado atribuído à questão do impacto da investigação, numa perspectiva tradicional, tende a ser estreita e estrita, até por vezes acusada de pouco reflexiva das distintas abordagens de criação de conhecimento. Por isso, pensamos que se torna pertinente apresentar outra perspectiva, mais atual e inovadora, que Kellerman e Hamilton, em 2018, apresentam quanto a 3 ordens de razões da importância do impacto da investigação em contexto artístico. Primeiro, mudanças no pensar e ou no fazer como resultado da experimentação de ideias em cenários reais, práticos. Segundo, como um legado vivendo em redes crescentes de futuras colaborações e aquisição de conhecimentos. E terceiro, como a pesquisa se coproduziu criativa e colaborativamente com os profissionais. No seu estudo, João Maria Mendes, refletindo a investigação em artes, afirma, e passo a citar, desde há cerca de 2 décadas, novos hábitos universitários relativos à Practice-Based Research e à Practice-Led Research em artes, sobretudo em contexto de trabalhos finais de doutoramento, têm conduzido a novas simbioses entre teoria e prática, entre reflexão e criação, entre produção de objetos artísticos e comentário teórico, na construção de peças finais para a obtenção do grau. A questão, assim, coloca-se entre a investigação se basear na prática ou conduzir à produção de novos conhecimentos sobre essa mesma prática. Mas como superar a triangulação entre criação artística, reflexão filosófica e investigação científica? Sónia Vasconcelos, refletindo no âmbito das artes visuais, e ainda sobre esta tensão teoria-prática, refere no contexto da formação dos professores. Separar, segregar, dividir, afastar, de um lado a poética, a criação, o discurso artístico e pessoal, do outro a análise de concepções e sistemas de ensino, a seleção de conteúdos e modos de ensinar e de aprender.
Vasconcelos destaca assim que esta perspectiva, sem lhe retirar a importância que tem, contribuiu, por um lado, para a situação de a distinção e hierarquia entre arte e ensino. E nós sentimos isso no nosso cotidiano. Questão que sinto a necessidade de se estudar e de se ter uma atenção muito mais consistente e atenta. Smith Bell, anos antes, quando questionava de forma bem pertinente qual a diferença entre a investigação para a arte, a que é sobre a arte, e a pesquisa através da arte. Pensamos que é a Arts-Based Educational, ou conhecida por ABER, um método ou um meio. São estas as questões que ilustram o excelente potencial que as investigações baseadas na prática vieram trazer ao mundo das artes. E é por isso compreensível que a necessidade de enquadramento conceptual se fizesse sentir. E foi determinante o interesse que teve nessa ligação entre praxis artísticas e os padrões universitários, se assim podemos dizer, contribuindo para a indagação sistemática cujo objetivo último seria a criação de um corpo de conhecimentos, neste caso, no âmbito da dança. Sobre a Arts-Based Research, Levy define-a, e cito, como uma pesquisa baseando-se na arte, um conjunto interdisciplinar de ferramentas metodológicas. E o mais interessante prende-se ainda com o facto de que a designada Arts-Based Research não teve origem no seio das artes, mas a arte dela se foi apoderando e desenvolvendo. Inicialmente, originou-se na Practice-Based Research, ou na investigação baseada na prática. Mas se a Arts-Based Research caminha para um reconhecimento que começa a dar os seus passos mais consistentes, também outra perspectiva se constata, o chamado Arts-Led Research, o que leva à pesquisa. No campo da investigação educativa, destaca-se ainda a investigação à ação, a qual vincula este diálogo entre investigação e prática e os diferentes olhares que permitem distinguir-se os conceitos de reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação, como nos referem Coutinho e seus colaboradores. E isto destacou-se essencialmente no campo das ciências da educação e tem-se disseminado, o que tem provocado, ou seja, tem atribuído o papel de investigador aos professores. Muitas das vezes, quando existem relatórios relativamente a um estágio, é a investigação à ação que é muitas vezes utilizada. Não sendo consensual, contudo, insere-se no âmbito da investigação qualitativa, portanto, a investigação à ação, de modalidade técnica, prática ou crítica, e que na sua história tem vários modelos de atuação, os quais, no seu conjunto, contribuíram para o seu desenvolvimento. E qual a pertinência desta reflexão? Convicta que o tempo presente faz perigar o futuro incerto que enfrentamos, uma das únicas certezas que neste momento temos é essa mesmo, é a incerteza. Consideramos, por isso, que o papel ou a importância da investigação é um dos fatores basilares, não apenas para o desenvolvimento, mas também para a subsistência da dança. Como tivemos a ocasião de referir na Conferência Internacional em 2012, intitulada Corpos Imperfeitos na Performance Contemporânea, dissemos, e citamos, produzir conhecimento em dança tornou-se uma necessidade evolutiva para a sua permanência. Assim, a dança, enquanto forma de expressão artística, como outras disciplinas desta natureza, de certa forma modelam o corpo na disciplina que impõem. E também sabemos que toda a arte é um processo de ligação mágica. E um dos conceitos que mais tem interessado, e não apenas no âmbito da dança, é o conceito de corpo. E então aí, reportando-nos ao momento presente, questiono: será que a distância social, agora imposta e perpetuada, sem data de validade, não nos faz retornar ao corpo? Como o sentimos? E o espaço deste confinamento, que repercussões terá? Mas que dança ou danças falamos? Movimento? Corpo? Corpo como metáfora? Como interface sensorial de um conjunto de dados, de informações? Mas é dança-corpo? É dança-movimento? Qual a diferença entre mobilidade e dinâmica? Que corpo é então este que dança?
Como nos diz José Gil, na sua obra Caos e Ritmo, não é ainda possível falar de forma consistente sobre o corpo porque encerra distintas perspectivas. Quando refere, e cito, o corpo da fenomenologia não é o corpo das neurociências, o de Deleuze não se cruza com o da medicina, nem com o da psicanálise. Mas esta é uma reflexão que transcende esta comunicação, esta palestra. Olhemos então um pouco mais detalhadamente para algumas técnicas de dança moderna e de dança contemporânea, não tanto a nível das suas destrezas ou skills, mas dos princípios e ou conceitos de movimento que encerra. Olhemos, por exemplo, para Humphrey e o seu princípio de fall and recovering. Como nos disse Daniel Tércio, ele definiu a dança como o que ficava, ela definiu a dança como o que ficava entre a imobilidade e o resultado do desequilíbrio, a queda. Ou a técnica Graham, em que a coluna vertebral era a linha que punha em conexão o céu e a terra, apresentado por Roger Copland na sua coletânea What is Dance, em 1983. Ou Cunningham, que eliminou a expressividade e trouxe outro sentido para a fisicalidade dos corpos, mas principalmente os seus discípulos, assumindo a etiqueta pós-moderna, querendo aproximar a arte à vida. É, por exemplo, um marco a realização do filme do Hand Movie, de Yvonne Renier, ficando marcada pelo seu manifesto dos nãos em relação à dança, e isto em 1965, abrindo espaço para outros modos de pensamento e para o não movimento como movimento. Depois, bastante mais tarde, Jonathan Burroughs retoma de forma diferente o protagonismo das mãos com o vídeo Hands, de 1995. Mas foi quando advogaram a experimentação individual e coletiva em relação às práticas de dança, com destaque para Steve Paxton, algo que já vinha sendo encaminhado anteriormente por Laban, Duncan e Alprin, que se deu uma explosão de possibilidades pelo sistema do movimento designado de contacto-improvisação. Destacou-se este sistema, nomeadamente, pela cumplicidade de singularidades, pela troca de energias, pela escuta de si, do outro ou outros, em relação, com uma porosidade em ação, com planos, níveis, articulação e transformação distintas até então. Paradoxalmente, inicia-se de forma suave ao nível mais profundo, pela pele, esse interface dentro-fora, através do toque, como nos diz Cristina Ferraz, seguindo as ideias de Paul Valéry. Gilles, analisando a percepção como um espelhamento de forças e de formas, refere a este nível a intensificação das trocas, vai baralhando cada vez mais a posição emissora de A e a posição receptora de B, voltando-as do avesso, confundindo-as. E isto acontece no contacto de improvisação. Não pretendiam, com confundir a arte com a vida, estetizar a vida, nem introduzir o banal, mas talvez o mais marcante, porque ainda mais incomensurável, tenha sido o horizonte que se abriu. Se pensarmos, por exemplo, em como foi determinante para um certo pensar e fazer da dança o contacto, improvisação, como uma ferramenta de eleição no âmbito da chamada dança inclusiva, independentemente de concordarmos com este rótulo ou não. Assim, transmissão, reprodução, memória são, a miúdos, considerados aspectos importantes. Estamos a falar da aprendizagem, mas também o esquecimento, a transformação e, principalmente e cada vez mais, a produção. Mas como vamos recuperar o contacto com as pessoas, a memória como ressonâncias que vêm do passado? Pensando no contexto artístico-pedagógico, o que mais me interessa, questiono: como aprende o aluno dança? E o que é isso de aprender dança? Ou ainda mais inquietante, aquela questão colocada por Fernando Becker: e se a criança não aprende? Autores como Lejeune, Lam, Waldscheit e Simons, em 2009, debruçaram-se sobre o pensamento reflexivo e seu impacto na aprendizagem. E sabemos,
como o pensamento crítico é importante para a autonomia do aluno, para a criação do conhecimento, não a sua transmissão, mas o que destaca como determinante o papel do professor como facilitador da aprendizagem. Portanto, poderíamos dizer que a diferença entre produção e reprodução do conhecimento destaca o papel da interpretação e não da mera cópia. Eichel e Payne, refletindo sobre o pensamento crítico e como é vulgar ensinarmos, esquecendo as críticas que enquanto alunos tínhamos, referem: estranhamente hoje, como professores em departamento de dança na universidade, damos por nós, por vezes, a reproduzir os mesmos cenários de aprendizagem que enquanto alunos tínhamos previamente rejeitado. Em um artigo que publicámos intitulado Trilhos Coreográficos, Caminhos da Criação, em 2018, tivemos a oportunidade de destacar a importância que os estímulos e a desejável amplificação perceptível do sentir, do aceitar e desfrutar das infindáveis sensações adquirem em sintonia e, de certa forma, com o pensamento de Marshall, 2008, na sua obra Body Speaks, quando definiu este aspecto tão importante de como sentir os canais da emoção. Coloca-se assim uma questão de autenticidade, de singularidade do corpo. De um veículo assume-se cada vez mais como a nossa própria identidade. Aliás, se pensarmos no corpo enquanto construção pessoal, enquanto metamorfose, e segundo Breton, ele refere: as tatuagens e os piercings são as páginas rasgadas de uma agenda. São uma espécie de jornal ligado à mesma na pele, feito de desenhos e ou de palavras. Há, pois, uma estética da presença constituindo uma tela. E é isso que o corpo é. Em 2012, quando questionávamos os desafios para o ensino-aprendizagem da dança, tivemos a ocasião de referir que, e passo a citar, um certo modo de trabalhar o corpo leva a um certo modo de pensá-lo e de imaginar em dança. E questionamos-nos, além destes corpos múltiplos, que repercussões quando pensamos a técnica de dança? Se revisitarmos o interessante conceito de laboratório na abordagem heurística da técnica de dança de Stanton, de 2011, que sublinhou ser tanto a tentativa como o erro algo a considerar e mesmo a aceitar como parte do processo de aprendizagem, e que, convenhamos, em termos de técnica, é uma ousadia, quase uma blasfémia, pensar assim. Refere a autora, Stanton, ao propor que uma aula de técnica seja um laboratório onde a resolução de problemas e a descoberta de como as coisas funcionam são enfatizadas, surgem oportunidades para estudantes e professores de trabalharem de forma produtiva com as suas competências e limitações, valorizando o movimento por si só, questionando seu contexto e significado. Mas também no âmbito da técnica e da reflexão realizado por Dryburgh e Jackson, 2016, é sublinhada a necessidade de incentivar um papel mais ativo do aluno com uma redefinição da pedagogia da dança pela construção de uma prática colaborativa de aprendizagem. E quando declaram, e cito, a possibilidade de investigação em um contexto de aula de técnica de dança permite uma redefinição de uma concepção tradicional de pedagogia da dança. Ao fazer isso, o aluno tem o poder de definir o seu próprio processo de aprendizagem, fazendo escolhas, fazendo perguntas, encontrando sua voz, identificando objetivos, percebendo a autenticidade e apoiando-se mutuamente. Fim de citação. Os autores destacam assim que as aprendizagens se tornam relevantes se estiverem de acordo com os seus interesses, curiosidade e motivações. E isto ilustrando assim a perspectiva da pedagogia crítica que defendem na abordagem que, por exemplo, fazem no âmbito da dança contemporânea, criticando os métodos tradicionais ocidentais de ensino. Por outro lado, constata-se que a SET, em 2012, além da importância dada à reprodução, que acontece sempre no contexto da técnica, ou seja, da replicação do modelo de desempenho,
A CETO incentiva similarmente a criatividade do aluno pela improvisação que solicita e que designa de tarefa de alteração, em que, portanto, o aluno tem a possibilidade de trabalhar na base de um modelo de reprodução. Por outro lado, Weidman, em 2018, afirma mesmo que desenvolver a aptidão para descrever e analisar a experiência de dançar, neste caso no contexto técnico, permite aos professores encorajar os alunos para não dependerem tanto do seu feedback, permitindo-lhes tornarem-se mais autossuficientes. Mas outro problema que o ensino-aprendizagem da dança atravessa é, segundo a nossa perspectiva, a menoridade ou mesmo omissão ou esquecimento da sua natureza, isto é, enquanto linguagem estética de elaboração artística por direito, implicando a criação, a interpretação e a fruição. Como tivemos a oportunidade de referir em 2014 num artigo intitulado Pedagogia da Dança, Paradoxos de um Paradigma, e repare agora que este conceito de paradoxo está sempre muito presente no meu percurso reflexivo, vinculámos que no contexto português a dança é de todas as expressões artísticas a única com abordagens distintas no quadro escolar, o que contribui para um quadro referencial de contornos duvidosos. Está presente, no caso português, está presente no bloco de atividades rítmicas expressivas de travessão-dança, inserido na disciplina de Educação Física, mas também como uma componente do enriquecimento curricular, optativo e disponível ou não por escola. Por outro lado, é definida integrando a educação artística, com a designação de dança, como uma área independente, mas apenas para o primeiro ciclo. E não falamos de ensino artístico especializado da dança, falamos de dança no ensino genérico. Sabemos que a dissociação entre o artístico e o educativo tem comprometido bastante o estatuto da dança na escola, até pela confusão que a miúde se faz entre a natureza artística e o seu potencial âmbito de intervenção educativo, artístico, terapêutico e de lazer. Esta questão, a par com a sua omissão, esquecimento ou arbitrariedade na formação das crianças e jovens, como referimos anteriormente, tem grandemente contribuído para a lacuna da dança na integração do currículo escolar. Zembilas, em 2007, já equacionava a importância da componente artística na educação genérica por três grandes motivos. A promoção de experiências de aprendizagem estimulantes tanto a nível intelectual como emocional. 2. O desenvolvimento de formas de saber que se interligam com diferentes áreas. 3. A potenciação da aprendizagem e da capacidade criativa. Existe, pois, um valor intrínseco e outro instrumental nas artes em geral e, neste caso, na dança em particular, de inestimável riqueza. Então, e que repercussões tem então este aspecto do ponto de vista educativo? Ou como preferimos equacionar? Que impacto do ponto de vista da aprendizagem? Que implicações no processo de ensino? Que repercussões no processo de aprendizagem? Por tudo o que foi dito, pensamos importante questionar quais os desafios da pedagogia do século XXI e a que paradigma poderá corresponder. Sabemos ser crucial uma atitude não só reflexiva, mas específica e em contexto. Simultaneamente, a importância não só do conceito de adaptabilidade, mas também de affordance, entendida como possibilidade de ação. Constituem, assim, possibilidades de ação que potenciam o corpo ou as experiências que lhes facultamos, enquanto professores, de natureza afetiva, perceptiva, pelas solicitações que lhes são intrínsecas. Destaca também o conceito de relevância, que cada um atribui ao que as inúmeras possibilidades de ação proporcionam. Assim, a percepção é como um convite para agir e também a razão da importância da diversidade de estímulos que deve de existir na aprendizagem. Não queremos terminar este ponto sem evidenciar o que na 4ª Conferência Internacional, intitulada Novos Horizontes para a Educação, que decorreu em Itália e que Pastena, Dana e Paloma enfatizaram.
e cito: "A dança, vista como uma forma particular de expressividade do corpo, parece cancelar as fronteiras entre o corpo e o pensamento. Com a dança, a linguagem corporal e a linguagem da alma se misturam na harmonia do ser. Aqui assume objetivos educacionais específicos e peculiares e contribui para moldar a personalidade global do sujeito-pessoa sob os perfis físico, psíquico, intelectual e emocional de forma eficaz." Assim, na dança, o corpo evidencia-se como o tema central da criatividade, da imaginação e curiosidade no processo somático. A criatividade opera, pois, com hipóteses e paradoxos, que, por seu lado, permitem a sua perpetuação, mas também inovação numa perspectiva holística. Sabemos que diferentes teorias destacaram distintas perspectivas. Assim, desde a educação experiencial, dando ênfase à experiência dos alunos na sua aquisição de conhecimento, ou ao cognitivismo, relevando os estágios de aprendizagem e de desenvolvimento, ou ainda destacando a importância do contexto e do envolvimento, até à pedagogia crítica, advogando o processo ativo de tomada de decisão, não sem esquecer, por fim, a pedagogia radical de ensinar o que não se sabe, em Rancière, na sua obra do Mestre Ignorante. Então, como refere Chen, contextualizando os tempos opressivos da Revolução Cultural Chinesa, este autor defendeu a importância da integração contingente de histórias diferenciadas das condições de vida, dos discursos sociais e culturais, como designa de transformadores, como sítios transformadores da pedagogia. Por este périplo, se foi assim navegando a nível da educação, inclusivamente de uma pedagogia que vai para além da pedagogia. Não se foca no guiar a criança, mas a sua instrução advém da matriz das circunstâncias de vida e as vividas, considerando o desenvolvimento humano na sua totalidade. É por isso necessário uma mudança do quadro de referência, em que a permeabilidade é uma mais-valia ao potenciar uma rede de interações. Neste modelo holístico da dança que defendemos, é por isso importante aproveitar as diferentes dimensões e contributos de distintas áreas do saber. É por isso fundamental lidar com conceitos paradoxais como singularidade, indiferenciação, homogeneidade, heterogeneidade, autonomia, controlo, imposição, negociação, ambiguidade, coerência. E tudo isto implica que se pense mais em territórios educativos do que em territórios escolares. Sabemos ter sido um ponto de viragem crítica ocorreu quando a educação formal adotou a visão de competência, de habilidades, em vez de conhecimento. A partir desse momento, a educação não se concentrou mais em ajudar a criar o homo enciclopédicos, mas em tornar as pessoas competentes para enfrentar os novos desafios da vida. Mas bastará? Fica a pergunta. Podemos assim concluir, resgatando o que referem Sot e Viscos, que o papel do professor do século XXI não é apenas ensinar passos de dança, mas ter uma liderança consciente em um mundo de distintas possibilidades a par com as destrezas de ensinar a dança. Pensamos, pois, que a educação neste momento encara desafios sem precedentes, o que provoca o estabelecimento de novas prioridades. Por isso, essa mudança de paradigma que defendemos, enfrentando os inevitáveis paradoxos em termos de mudança e de transformação. Como ensinar hoje para o amanhã? Sabemos que esta questão que se coloca sempre, mas mais pertinente, se torna agora. O que sabemos? Sabemos que a ruptura é apenas um meio, um incontornável recurso. Ela pode e deve ser uma mais-valia, pela constante inquietação, incessante busca e desejável superação. Mais do que danças por vir, poder-se-ia perguntar: onde fica a dança? O que provocou este estar em casa que indubitavelmente nos trouxe para mais perto de nós mesmos, nos limitou num espaço e num tempo intenso, denso
e extenso e que fez ao corpo. Paradoxalmente, criou fronteiras, mas estabeleceu relações entre linguagens, potenciando possibilidades pelos constrangimentos impostos. Assistimos, por um lado, a um certo retornar ao minimalismo no amplificar do detalhe, nos gestos de flutuações do movimento cotidiano, insinuando-se, sendo a dança despida de virtuosismo, mas plena de significado. Inclusivamente agora vemos como um beijo ou um aperto de mão são substituídos por algo que nos fazem sentir que, por momentos, todos exploram algumas partes do corpo, menos solicitadas, como se de uma sessão de dança criativa se tratasse. E o fazem com uma alegria quase inocente, suspendendo a alguns um certo estranhamento que sentem, porque é estranho o corpo para eles. Porque a disciplina que se impõe, a autocensura que sentimos no gesto mais banal, no toque proibido, não há como negar, é avassalador. Por outro lado, surge a descoberta da complexidade de zonas de cruzamentos, de contaminação, entre disciplinas ou expressões, esbatendo ou mesmo anulando essas mesmas fronteiras. E onde fica a dança, insistimos? De forma um pouco irónica, direi que, literal e metaforicamente, acentua ainda mais a criação de um espaço virtual, que permite o detalhe que falávamos antes, mas também camadas de significado, de intencionalidades. Neste tempo e num futuro que esperemos apenas próximo, mas receamos de consequências permanentes. Que pode um corpo fazer sem aproximação, contacto, partilha de forças, energia da totalidade de cada corpo e de todos os corpos que dançam? Como fica a criação coreográfica? Como ficam as artes performativas? Tal como Daniel Tércio, pensamos ser o corpo o primeiro intérprete, o primeiro reduto em qualquer disciplina artística. E concordamos com o autor quando refere que, e cito, enquanto o teatro tem sido a história do vestir do corpo com a personagem, a dança é dominada pela história do despir a personagem do corpo. Mas nestes tempos, será que insistir na produção e na fruição de um ato presencial parece ser uma ação artesanal de resistência? Vejamos, por exemplo, o caso do escritor que no processo entre a sua praxis artística e a sua técnica implica, como refere Gonçalo Hermes Tavares, que se quebra o corpo em três, porque sentado, para a materialidade da sua poesis. Imaginemos então um admirável mundo novo em que se reclama o direito a ser infeliz perante um programa político de tornar todos felizes. É que um dos grandes incómodos, salvaguardadas as principais preocupações de saúde, prendem-se com a ausência de liberdade individual. Mas que significa isto verdadeiramente? Incerteza, constrangimento e oportunidade. É meu entendimento que esta pandemia não é um parênteses, mas um ponto de inflexão. Neste sentido, é importante ter redes para construir comunidades. Redes de cuidado, de proteção, de vinculação humana. E não é tanto uma questão de recursos, também, mas sem dúvida, de atitudes. A diversidade será o verdadeiro tesouro. Como alguém disse, tem cuidado com o presente que constróis. Deve parecer o futuro que sonhas, que pretendes construir. Que pensamentos se ligam então a esta questão? O excepcional, o singular. O dramatismo vai interromper a normalidade. Quebram-se situações do cotidiano a favor de estratégias de salvação do coletivo. Por isso é preciso pôr em evidência o cooperativo, o comunitário, a generosidade, esperando que não se percam, mas sedimentem, decantando-se para experiências no futuro. Ou seja, destaca a necessidade da insignificância do acessório à prioridade do que é inicial, ou do que é essencial, como optamos pelo nosso subtítulo. E aqui a dança faz parte do essencial. Que futuro então? Somos todos pessoas vulneráveis, individual e coletivamente. Somos interdependentes. E bastou um vírus
para mostrar que não podemos olhar o outro com o olhar do triunfador. E fomos obrigados a tomar consciência dos privilégios que tínhamos, quem os tinha. E cuidar-nos será a nova revolução. Encarar a comunidade como um sujeito coletivo. E não será tanto a defesa da liberdade individual, mas da autonomia relacional. O maior desafio que a alma defronta? Uma maior ausência de certezas. O medo, a par com a ira, o amor e o dever, como diz Mireille Lopes no seu livro intitulado Os Quatro Gigantes da Alma, de 1991. Estou quase a terminar. De uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, talvez tenhamos uma mão cheia de incertezas, mas também a outra de oportunidades. Como disse Ana Mundim, e cito, dobro as certezas como origamis e as desdobro em incertezas amassadas para desvendar o desconhecido. Importa, pois, saber ampliar as possibilidades de ação, lidar com potências, mas também com falências. É assim, nesse resvalar, nas margens da anormalidade, que o devir vai chegando por caminhos que se vão trilhando e que queremos a dança esteja ao alcance de todos e permitam que tenham voz, voto e veto. Que a sensação de pertença, de paz e reconciliação seja na dança, pela dança e através dela, um dos caminhos a percorrer pelo elogio da singularidade e diversidade, transformando desafios em possibilidades. Muito obrigada. Não sei o tempo que demorei. Estive na hora. Sim, professora, sim, consegui muito cumprir. obrigado. Pronto. Conseguiu. Muitíssimo Obrigada. obrigado por sua fala. Eu acho que ela é bastante reveladora, esclarecedora no momento que estamos vivendo. E nós temos 30 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta. A gente pode, de repente, pensar em 3 perguntas e aí a Elizabeth responde no bloco, certo? Para a gente também otimizar nosso tempo. Alguém quer perguntar? E também temos o chat, certo? Pode, caso não queiram falar, podemos perguntar pelo chat. Mas eu também acho que pode ser pergunta, comentário, portanto, porque às vezes os comentários também podem sugerir outras conversas. Estão à vontade, são livres. Certo. Posso fazer uma Pode, pergunta? Lenira, desculpa. Só se apresentem, certo? Diga de onde vocês estão, que é para a professora Elizabeth também ter uma noção de quantos somos e de onde estamos nesse Brasil tão grande. Boa tarde, então, professora Elizabeth Monteiro, colegas, muito obrigada pela sua palestra, professora, muito aprendizado. Meu nome é Lenira Ringel, estou falando aqui de Salvador, Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Do programa, aqui temos a escola de dança, né, com graduação em dança, mestrado e doutorado em dança. Sim. Então, professora, se me permite, pelo final, é muito tocante essa ideia desse avassalador, que é essa proibição do nosso toque, né? Esse corpo proibido, de certa maneira. E isso seria uma espécie de metáfora dessa mesma proibição. Estou formulando essa ideia, juntando o que a senhora falou do corpo como metáfora e essa proibição do toque, esse interdito que nós estamos vivendo agora, né? Isso deve transformar muito, por gentileza. Não sei se poderia ouvi-la um pouquinho mais sobre isso. Sim, de facto é avassalador, até porque, e foi o que eu tentei dizer antes, com o contacto de improvisação democratizou-se muito a dança. Democratizou-se no sentido de, era mesmo um verdadeiro diálogo em que, não, lá está, como dizia José Gil,
deixa de haver o emissor e o receptor, portanto, não há, é algo, e é algo que se perde, até porque a pele está no limite entre, ou a pele faz parte de nós, mas é com ela que nós contactamos o mundo e que contactamos com o outro, e o sentimos, não é? E o sentido do tato, ou seja, nós ficamos amputados, não sei se tem essa expressão, amputados da parte kinestésica, da parte e é de facto uma metáfora que nós vamos ter de viver. Eu até já pensei que, apesar de ser diferente, dava quase vontade de nós, de máscara e de fatos, não termos o toque da pele, mas conseguirmos pelo menos sentir o peso. Pode não ser a temperatura ou o calor, não é? Mas nós precisamos disso, e isso vai fazer com que nós tenhamos tal como a questão social de nós não nos podermos abraçar e não nos podermos beijar, vai ser avassalador, porque dança é corpo. É isso, e por isso é que vai ser muito difícil não haver isso. Portanto, eu concordo com tudo o que disse. Isto é mesmo uma metáfora desse corpo que nós não podemos verdadeiramente sentir e saber os nossos limites. Porque pelo toque nós também conhecemos os nossos limites e nós conseguimos dialogar e sentir o outro. E isso nós vamos ter de aprender como é que o vamos fazer. Enquanto professores, enquanto coreógrafos, não é? Porque, de facto, é avassalador. É avassalador. Certo. Muito obrigada, muito obrigada. Nada. Mais alguém? Elizabeth, você falou de transmissão, reprodução e memorização. Acredito que seja isso enquanto processos de ensino-aprendizagem. Poderia falar um pouco mais sobre, porque assim, eu acho que a gente tem parte de professor, a maioria das pessoas que estão aqui são professores, ou no ensino universitário, ou na educação básica, e outros são alunos de graduação, ou estão nos programas de pós-graduação que têm interesse nessa temática. Se você puder desenvolver mais um pouco o que você colocou, enquanto esse processo de aprendizagem, enquanto uma transubstanciação para essa criação artística, que também tem a ver com a investigação científica e também tem a ver com a filosofia, eu agradeço. Nós, muitas das vezes, quando pensamos no processo de ensino-aprendizagem, e quando muitas das vezes nós temos a questão da reprodução, a reprodução coloca anteriormente a questão da memória, não é? Portanto, só que muitas das vezes nos esquecemos que a memória e a ausência dela faz parte do processo de aprendizagem. Isto é, nós sabemos que há questões que, por exemplo, em termos de dança, é muito importante quando os nossos alunos começam a ter memória no corpo e que não precisam, porque já entrou, um movimento já entrou nele. E, portanto, isso só se consegue através da praxis. Por isso, o que é importante? É importante trabalhar a memória no sentido do que é preciso saber em termos de reprodução, sim, mas também, lá está, e aqui entra a tal criatividade e as tais tarefas de alteração, como eu disse, que é uma questão de nós conseguimos, a partir do momento que saibamos produzir, reproduzir, consigamos desconstruir essa produção e, portanto, estamos a trabalhar, por outro lado, também criatividade. E eu até costumo dizer aos meus alunos que a memória, quando nós estamos no contexto do ensino-aprendizagem, o que é importante é o que fica do que esquece.
não é? E nós sabemos que muitas das vezes eles têm uma avaliação e passado uma semana, 2 semanas já se esqueceram, quer dizer que isso não foi incorporado, quer dizer que, de certa forma, o processo de aprendizagem não conseguiu ficar o que é o básico, o que é o fundamental. Por isso é que muitas das vezes, e agora falando, por exemplo, se eu estiver a ensinar pequeninos, é muito importante encontrar através do movimento e também através da dança aprendizagem de outros conteúdos, porque passa pelo corpo, não é? Porque nós sabemos que se nós experimentamos algo, ele vai ficar no nosso corpo, não é? E nós podemos, uma qualquer matéria, ela pode ser consolidada em termos de aprendizagem, porque nós sabemos que em termos de aprendizagem nós temos o que é importante é que haja a retenção, que é o segundo momento, que haja a retenção e depois que haja a consolidação, não é? E essa consolidação, se for feita através do corpo, vai ser muito mais permanente, no fundo. E já se fazem investigações sobre isso. Portanto, e agora posso fazer o salto para a investigação. É assim, podemos fazer uma investigação uma investigação quase experimental, por exemplo, em que, e eu tive a oportunidade de orientar uma tese em que foi ver exatamente o papel da dança na consolidação das aprendizagens de matemática, neste caso português, e de estudo do meio. E foi quase experimental, e, portanto, teve o teste e reteste, teve o grupo controle, mas também nós podemos ter uma investigação do ponto de vista da Arts-Based Research, que não é tanto a obra que está a ser, mas tem a ver com todo o estudo do processo e de toda a sua fundamentação. Mas, portanto, eu não sei se percebi bem a questão, não, porque podias, Marcílio, especificar um pouco mais o que é que pretendes de mim? Não, acho que contemplou, sim, a tua fala contemplou, porque acho que a gente também tem uma grande preocupação de como ensinar dança na escola, né? Para que a dança ela não seja uma atividade, mas, sim, por favor, alguns microfones estão abertos, aí fica dando interferência, se puderem fechar, obrigado. E aí, quando você pensa a dança no espaço escolar, muitas vezes elas vão mais como uma atividade e não como um conteúdo, um conhecimento. Então, o professor ensina hoje uma determinada técnica, aí amanhã, na outra aula, ensina uma outra, e na outra, e não tem, assim, uma consolidação de conteúdos que possa fazer com que esse corpo aprendiz, né, ele se alimente, se retroalimente dessa aprendizagem. Mas sim, eu concordo perfeitamente, até porque, e por isso é que eu na minha comunicação, houve uma altura que eu falei em danças, porque a sensação que eu tenho é que na escola, e agora o que eu conheço em termos de Portugal, ensinam-se danças e não dança. Ou seja, o que interessa é ensinar aquelas danças. Eu não estou a dizer que não seja importante, mas a questão é que se nós pensamos em ensinar danças, e eu já li escrito alguém aqui no chat que pôs, e de facto na escola não está para todos os corpos. Porquê? Porque a questão aqui não se está a respeitar a singularidade de cada um, e por isso é que eu vos falei que, por exemplo, em relação à técnica, o conceito de laboratório, de experimentação é muito importante, e a questão de não é o produto final, não é o produto final que interessa, ou seja, é verdade que é preciso aprender a dança, mas deveria de haver uma descoberta e cada um chegar à resposta relativamente ao que tem de aprender. E não ser do género, tu não tens corpo, porque nós sabemos que na dança ou porque é obeso, ou porque... E isso não pode ser. A dança não pode ser. A dança tem de
tem de partir do princípio que há os corpos e todos os corpos podem dançar. Todos os corpos podem dançar. Mas para isso é preciso perceber a dança em que, lá está, como eu disse no final, respeita a singularidade, respeita a diversidade e claro, vai implicar do ponto de vista do professor um trabalho muito mais diversificado, é verdade que sim, mas que se deve adequar e adaptar. A questão aqui é, há um programa, há muitos conteúdos e a questão é exatamente essa, é os conteúdos. Mas o que importa, o que importa em termos... É assim, porquê que é importante a dança estar na escola? Pode ser importante conhecer danças, pode ser importante, mas geralmente a dança também só é pensada do ponto de vista de fazer. Mas a dança também é para observar, a dança também é para falar sobre, a dança tem conceitos, a dança tem princípios e eles devem conhecer isso, devem também trabalhar a fruição da dança, devem também conseguir criar. E, portanto, a questão de os três aspectos de interpretar, criar e apreciar, essas três coisas devem existir. E a dança deve ser assim. E devemos mostrar várias formas de dança e devemos tentar mostrar trabalhos de vários coreógrafos, devemos levá-los a dizer, olha, se calhar estou a encontrar alguns movimentos que me parece que será o mesmo coreógrafo, ou seja, com a continuação eles levarem a descobrir que há coreógrafos, que há assinaturas de movimento, não é? E, portanto, a dança, e por isso é que eu falava da investigação em dança, que é a razão para a sua permanência, a dança precisa do corpo de conhecimentos. A dança, por direito, tem um corpo de conhecimentos. Claro que às vezes vai buscar a outras áreas, com certeza que sim, mas a dança tem de ter um corpo de conhecimentos e é isso que a vai manter e que a vai solidificar. Não sei se respondi. Boa tarde a todos. Professora, muito obrigada. Olá, Amanda. Nada. Pela exposição e compartilhamento. Eu me chamo Amanda Pinto, eu sou professora da Faculdade de Dança da Universidade do Estado do Amazonas, onde nós temos um curso de graduação aqui. A professora estava falando a respeito de partes amputadas, né, nesse contato com enfim, do jeito que nós estamos agora, nessa condição que nós estamos. E eu lhe pergunto, assim, no sentido de que prospecto a senhora acha que, de repente, a dança na escola, a valorização dessa dança na escola pode sofrer alteração em virtude desse momento, dessa condição que nós estamos, com essa, digamos assim, parte amputada, né, que é a pele, e estarmos numa condição muito diferente, né, do fazer dança e do sentir o outro. E que, de repente, esse reflexo na escola, que a gente sabe que nesse contato com as telas, ela está muito ausente, né, essa dança na educação, ela está muito ausente também por conta disso, já estava, e agora me parece que isso ampliou muito. E eu pergunto, né, sobre essa sua visão pessoal mesmo, profissional, a respeito desse prospecto, de como acha que isso vai reverberar daqui a algum tempo na educação, a dança na educação. Eu não sei se no Brasil vocês também viveram um momento, porque nós apanhou-nos o estado de emergência, portanto é que não houve aulas, só houve aulas pela internet, apanhou-nos 3 meses, apanhou-nos de março a maio, 3 meses. E durante esses 3 meses aconteceu um fenómeno aqui a nível de Portugal que, portanto, as pessoas não podiam ir a espetáculos, não podiam... Ou seja, o que é que aconteceu? A maior parte das pessoas socorreu-se de expressões artísticas, ok, vendo online, claro, porque não se podiam deslocar, mas deu-se um fenómeno muito interessante que foi as pessoas sentiram necessidade de procurar atividades culturais, de procurar em termos de internet, não é? Porque que não dava
outra coisa. E isso fez com que o setor cultural houvesse algo mais desperto para o setor cultural. No entanto, quando agora voltamos à escola, vamos ter esse handicap. Nós já começámos as aulas, nós estamos com aulas presenciais, começámos esta semana, aulas presenciais, as aulas de dança, e a minha faculdade depois também tem a licenciatura em Desporto e Educação Física, é permitido as aulas não ser usado máscara, desde que se respeite 1,5 m de distância. Enquanto que em todas as outras é possível. Como é que eu acho que a dança pode sobreviver? Eu acho que sempre que possível vai depender, não é? Nomeadamente o vosso país é enorme e o vosso clima é diferente, mas sempre que possível nós podemos ir para o ar livre para fazer dança. Agora, é verdade que questões de grupo vai ser complicado, não é? Mas, de qualquer das formas, eu acho que a forma de tentar minimizar um pouco o que a dança está a passar é, essencialmente, apostar na criação e na questão de criação individual ou em grupo, eles podem continuar a fazer técnica. Se for o caso, eu não sei, vai depender do contexto. Mas eu não vejo... Ou seja, eu acho que nós não podemos pensar que vamos ter a dança como tínhamos antes. Ponto. Por isso é que eu disse que é um ponto de inflexão. Para mim, não é um parênteses. Para mim, não é uma coisa que se interrompeu, ok, e a seguir, assim que possível, vai voltar à normalidade. Nós temos de mudar a nossa perspectiva e tentar perceber o que é que podemos fazer online com eles, no sentido de eles levam tarefas para fazer e depois é presencial e eles mostram as tarefas. O professor tem de ter uma abordagem muito mais individualizada e tutorial, como existiu no tempo da pandemia. Não sei como vocês fizeram, mas nós, quando dávamos aulas online, trabalhámos muito, muito mais. Porque apesar de não perdermos tempo com deslocações, mas depois cada aluno tinha o seu problema, a sua necessidade, o seu feedback. Pronto. Por exemplo, eu posso vos dizer que provocou eu ir para uma solução. Eu tinha técnica do primeiro ano e do segundo ano. O problema do primeiro ano, felizmente, já tinha tido o primeiro semestre em estúdio. Passado um mês de começar o segundo semestre, houve interrupção completa. Pronto. E a questão é como é que se vai fazer uma disciplina de técnica. E reuni com a minha colega, andei a pensar e fui para uma solução que nunca iria se não tivesse acontecido isto, que foi, descobri que o ACACRAM tem um site onde convida cada um a observar 7 animais e a fazer uma determinada composição coreográfica baseando-se nos movimentos dos animais. E, portanto, o que é que eu fiz? Eu fiz que, sim, vocês estão a ver o programa de técnica. O programa de técnica tem, tem os skills, mas depois tem os princípios, tem os conceitos que estão inerentes à técnica. Portanto, o que eu quero é que vocês escolhem 7 animais e vão estudar a fisicalidade desses animais e até que ponto vocês podem adaptar os conceitos de... Isto foi algo que nunca me passava pela cabeça ter acontecido. Não foi o ideal,
mas no final, apesar de estarem céticos ao princípio, foi possível. Portanto, o que eu quero dizer é, nós temos de, lá está, não querer vestir as mesmas roupas e não ir aos mesmos lugares. E uma coisa nós sabemos é que não queremos que a dança morra, não queremos que a dança acabe. Mas para isso nós temos de tentar retirar, como diz o outro, de limões fazer limonada. E, portanto, ver até que ponto há coisas que nós não podemos, no que fizemos na pandemia, agarrar, e o que é que podemos fazer a nível presencial que seja possível, que seja minimamente seguro, não é? Mas que vai sempre passar por uma individualização e por uma maior autonomia do aluno e por nós darmos mais tutorial do que ensinar ao total do grupo. É a minha opinião, mas não tenho uma resposta clara, como é evidente, porque isto é sempre uma adaptação contínua. Como é que eu tenho acesso a ler o chat? Tenho aqui. Ai, tanta gente no chat e eu gostava... Pois, eu devia responder às pessoas do chat, não era? Não. Temos duas perguntas aí para você. Uma da Cristiane Araújo, do curso de Dança e Teatro da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e ela pergunta se existe uma orientação dos órgãos públicos sobre quais conteúdos de dança devem ser ministrados em cada nível de ensino. E temos uma outra do Roberto, que eu acho que, de certa maneira, você já respondeu aí na tua fala. Ele é professor de artes no Eu já estou a ver no chat. Sim, já estou. No Instituto Federal do Tocantins. E aí, se você puder responder-nos. Ok, então, Cris, posso tratar assim, Cris? Cristiane. Nós, em termos de dança, temos programas, mas os programas que temos, como eu disse, tirando no primeiro, nós temos até ao 12º ano, mas a dança está inserida na educação física e aí há programas, pronto. Tenta-se basear um pouco em Laban, pronto, mais ou menos. Mas depois temos uma coisa muito interessante que é experimental, que se iniciou, vai agora para o 2º ano, que se chama o Plano Nacional das Artes, PNA, em que são projetos artísticos que estão a ir para as escolas que aceitam fazer como se fosse escolas piloto e que eu acredito grandemente porque tenta fazer uma linguagem, porque tenta fazer uma contaminação, uma mixigenação de várias expressões artísticas, sabendo que também tem a dança, tem a música, tem o teatro, e isso acredito bastante. Em rigor, o que nós temos minimamente consistente como dança enquanto educação artística é até aos 10 anos de idade. Está bem? Depois o que acontece a seguir, há escolas em que pode ser como enriquecimento curricular, em que as escolas podem permitir ou não, dependendo se têm capacidade, e a capacidade passa por ter algum dinheiro para contratar alguém, ou então não contratam ninguém porque o professor de matemática, de português ou de geografia sempre fez dança ou já fez dança e pergunta se não se importa de dar. Pronto. E, portanto, ou seja, não há eu costumo dizer que a dança cá em Portugal é tripolar, não é bipolar, é tripolar, porque nós temos na educação física, nós temos no enriquecimento curricular e depois temos na educação artística e educação genérica. Pronto, sem falar na especializada, que isso é à parte da dança. Mas é tripolar. E, portanto, é uma confusão mas é a única das expressões artísticas é que isso existe, porque nós não vemos isso nem para a plástica, nem para o teatro, nem para a música. A dança é que, pronto, porque é assim. Portanto, isto respondendo à Cris, ao Roberto, sobre a importância de trabalhar no estudante a construção dos seus movimentos ancestrais em diálogo com a identidade e o contexto social deste jeito. Sim. Roberto, não estou a vê-lo, mas ele está-me a ver. Estou a vê-lo, Roberto, ok. Sim, é assim.
cada vez mais, e se nós pensarmos no contexto da escola, mas também no contexto de dança na comunidade, que a mim me interessa bastante, é muito importante nós, e foi o que eu disse na minha intervenção, é muito importante fazer, e porque corpo é a identidade de cada um, e nós trazemos a nossa bagagem, não é? Como eu costumo dizer, nós temos uma mochila, não é? Nós temos aquilo que nos acompanha. E, portanto, é muito importante que o processo de ensino da dança passe por uma valorização de cada um. E cada um tem a ver com as suas memórias, tem a ver com a sua história, tem a ver... e por isso é que é muito importante que haja... que essa educação do sensível, e que passa não só por aí, passa por nós desenvolvermos neles toda a apetência para trabalhar com os 5 sentidos, não é? Não tem só a ver, e por isso é a importância de trabalhar essa reconstrução e essa ressignificação dos seus movimentos ancestrais, por um lado, sim, e em diálogo, e por outro lado também, porque nós somos nós somos aquilo, vai depender do que nós aceitamos, não é? Mas de qualquer das formas, o contexto onde nós estamos também determina aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos, não é? Por isso, sim, lá está, a grande questão aqui do ensino da dança, como do ensino de qualquer área, tem a ver com, não é uma mancha de alunos, são pessoas, cada pessoa é um mundo, e cada mundo deve ter a sua importância e o seu significado. Sim, já respondi. Obrigada, Roberto, por ter dito isto. Não sei se tenho mais questões. Ajudem-me se tiver. Sim. Larissa, claro, a abordagem triangular da Ana May Barbosa. Sim, claro que sim, concordo perfeitamente. Exatamente. E que tem a ver com essa triangulação. Exatamente. Mais questões? Ainda há um tempo, a Lenira está... uma pergunta, e depois a gente vai precisar dar uma parada para retornar às 4, certo? Acho que há uma de Lenira, certo? Pode sim, ainda ser? Temos tempo. Pode? Acho que sim. Também ouvi-la, por favor. Isso que a gente fala muito, esse corpo de conhecimento da dança, né? E, por exemplo, às vezes a gente estuda o professor Boaventura de Souza Santos e vai falar de epistemologias do Sul, para tratar de danças populares, danças indígenas, ou corpos, né, os corpos negros, LGBT. Então, na verdade, eu penso assim, que não é nem trazer a dança, esse conhecimento para a dança, é uma pergunta e um comentário também, é entender que este conhecimento, a epistemologia do Sul, por exemplo, e tantos outros conhecimentos, eles estão discutindo, não estão falando de dança exatamente, mas estão falando da vida, da cultura, da arte, quer dizer, esse caráter da dança que tem o seu corpo de conhecimentos, né? Os conhecimentos dos passos, dos gestos, das diagonais, do tempo que ela vem, quer dizer, mas ela todo o tempo também, ela é uma questão política, né? Esses conhecimentos que estão no mundo fazem parte dela também, né? Eu fico um pouco, assim, sempre intrigada que a gente fala, o que é exatamente da dança? Eu acho que tudo isso é da dança, né? Você poder falar de uma questão da morte, do lixo, da flor, do que seja, claro, né? Claro, mas por isso é que eu acho que se nós quisermos dizer um corpo de conhecimentos de dança que tem a ver com a história da dança, mas claro que depois também se vai se relacionar com a história em termos gerais, mas a questão aqui há os conhecimentos específicos da dança, mas também há todas as áreas subsidiárias, todas as áreas a quem vai beber, como da antropologia, como da sociologia,
e que, no fundo, fazem essa teia que tornam consistente esse corpo de conhecimento da dança. Corpo de conhecimento, mas que vai beber. É como se fosse uma rede, não é? Porque sem isso não é a filosofia, a antropologia, a sociologia, a psicologia, tudo isso é fundamental e vai contribuir para esse corpo de conhecimentos. Claro, porque acho que justamente porque o corpo é assim, né? O Claro, corpo claro, ele é todo trans, né? O corpo é exato. desse jeito, então não É dá para como por, limitar. exato, é como, por exemplo, numa licenciatura em dança é natural que exista uma disciplina de anatomia. Porquê? Não é? Precisamente porque o professor tem de saber os limites do corpo e tem de saber como é que o corpo funciona em termos anatómicos, mas depois tem outra coisa, não é? Mas depois, por exemplo, tem, quando nós estamos a dar uma aula de dança e dizemos no plié não desce, e um professor de anatomia diz assim, impossível, é uma flexão de pernas, desce. E nós dizemos, não, começa por não descer, e eles, é impossível. Mas é este tipo de coisas que nós temos de ter o conhecimento anatómico do que é, mas depois damos a imagem que queremos relativamente a entenderem o conteúdo. Não, mas tem de ser um diálogo. Tem de ser um diálogo, e senão Sim, não há consistência. É essa a questão. sim. Obrigada. Nada, Muito nada. obrigada. Obrigada eu. Foi muito interessante. Muito obrigada por todas as questões que colocaram. E pronto. Então, agradecemos muitíssimo a professora Elizabeth pela brilhante fala, acho bem esclarecedora. Para nós somos professores, né, ou futuros professores, e os artistas também da dança de forma geral, que aqui estão nesse grupo de trabalho. Nós vamos dar uma pausa de 30 minutos, assim, por orientação da diretoria, para que as pessoas também possam se organizar e retornar aos seus comitês. Certo? Nós vamos ter duas salas aqui. Uma sala vai estar sendo coordenada por mim, a outra pela Amanda. Os links a gente postou aí no chat. A sala 1 continua com este link, certo? E a sala 2 também está aí no chat. E a gente vai ser rigoroso no tempo de apresentação, exatamente para garantir que todos possam falar de suas pesquisas e que a gente também tenha um tempo mínimo de debate. Gostaria que todos agora abrissem suas câmeras para a gente fazer um print, pelo menos, da tela, né? E poder depois ter esse registro. Jocélia, Janaína, Hugo, Marlisson, Cláudia Milas, abram aí suas câmeras, dê um sorrisinho, e aí todo mundo que está na organização vai printar, certo? Para a gente ter o máximo de registro possível. E calma que eu já estou salvando aqui. Dei mais um tempinho. Fazer só um outro aqui. E é isso, minha gente. Daqui a 30 minutos nós retornamos. Quer dizer, daqui a 30 minutos nós iniciamos. Então, isso quer dizer que a gente tem que retornar uns 10 a 5 minutos antes, principalmente as pessoas que vão apresentar neste primeiro bloco. Certo? Obrigada, professora. Obrigada. Muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, professora. Tchau. Obrigada, obrigada. Obrigada. Bom resto de palestra. Obrigada. Adeus. Obrigada, Marcílio. Obrigada. Obrigado Deus. a você. Beijo. Beijos. Meninas da técnica, acho que já pode parar a gravação.